Ao olharmos para Mateus capítulo 6, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Uma das maiores revelações sobre a oração é compreender que ela não foi criada apenas para que o homem apresente pedidos a Deus. A oração foi criada para estabelecer uma parceria entre o céu e a terra. Muitas pessoas acreditam que Deus fará tudo sozinho, independentemente da participação humana. Outras acreditam que tudo depende exclusivamente do esforço humano. Mas a verdade bíblica está entre esses dois extremos. Deus é soberano, mas escolheu envolver o homem na execução dos seus propósitos na terra. A oração é o ponto de encontro entre a vontade de Deus e a cooperação humana. Quando entendemos isso, deixamos de orar como espectadores e passamos a orar como participantes do plano de Deus. Desde o princípio, Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Isso é importante. Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo número 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Deus não entregou a administração da terra aos anjos. Ele a confiou ao homem. Ao longo das Escrituras, vemos Deus procurando pessoas por meio das quais pudesse agir. Ele procurou Noé para preservar uma geração. Ele procurou Abraão para formar uma nação. Ele procurou Moisés para libertar Israel. Ele procurou Isaías para ser a sua voz. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Você vê isso em Isaías capítulo 6 e o versículo número 8. Deus continua procurando homens e mulheres disponíveis para cooperar com Ele em seus propósitos. A oração é uma das formas mais poderosas dessa cooperação. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, você observa, Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava revelando que a oração não consiste em convencer Deus a fazer a nossa vontade. A oração consiste em alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e cooperar para que ela se manifeste na terra. Infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes enxergam a oração apenas como um canal de pedidos. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração é um instrumento de alinhamento. Quando oramos, 3 coisas acontecem. Número 1, Deus transforma nosso coração. Antes de mudar circunstâncias, Deus frequentemente trabalha em nós. Ele ajusta nossas motivações. Ele faz correção das nossas prioridades. Ele fortalece o nosso caráter. A segunda coisa, Deus revela a sua vontade. Muitas respostas chegam não como milagres imediatos, mas como direção. A oração abre nossos ouvidos espirituais para começarmos a ouvir o que Deus está dizendo. A terceira coisa, Deus nos envolve em sua obra. Frequentemente, a resposta da oração exige nossa participação. Deus abre portas. Nós precisamos atravessar essas portas. Deus dá oportunidades. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Deus libera a direção. Nós precisamos obedecer essa direção. A oração não elimina a responsabilidade humana. A oração fortalece a responsabilidade humana. Imagine um agricultor. Ele ora pedindo uma grande colheita, mas nunca prepara a terra. Nunca planta sementes, nunca cuida da plantação. Sua oração não produzirá resultados. Agora, imagina outro agricultor. Ele ora pedindo a bênção de Deus, depois prepara o solo, planta as sementes, irriga a terra, protege a plantação. Nesse caso, sua oração e sua ação estão trabalhando juntas. Da mesma forma, muitos oram por emprego, mas não enviam currículos. Muitos oram por restauração familiar, mas não mudam suas atitudes. Muitos oram por crescimento espiritual, mas não leem a Bíblia. Muitos oram por portas abertas, mas não levantam para atravessá-las. Deus faz a parte que somente Ele pode fazer. Nós devemos fazer a parte que Ele nos mandou fazer. Portanto, Deus espera a nossa participação. Você poderá ver isso respaldado nas Escrituras. Moisés, diante do Mar Vermelho, Moisés clamou ao Senhor. Então Deus lhe respondeu: por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Você vê isso em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Houve um momento para orar, mas também houve um momento para agir. Você observa isso na vida de Elias. Você vai ver que Elias orou pela chuva, mas também enviou seu servo repetidamente para observar o horizonte. A oração foi acompanhada de expectativa e ação. Você vê isso na vida de Neemias. Neemias orou pela restauração de Jerusalém, mas também organizou trabalhadores, levantou recursos e liderou a reconstrução. Sua oração produziu ação. Sua ação foi fortalecida pela oração. Então quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã. A verdadeira oração é aquela que é acompanhada de ação. Por essa causa, eu quero trazer um alerta espiritual. Porque existem pessoas que passam anos esperando que Deus faça algo que Ele já lhes deu capacidade para realizar. Isso produz frustração espiritual. Isso causa estagnação. Isso causa dependência equivocada. Isso causa perda de oportunidades. Por outro lado, também existem pessoas que agem sem buscar direção de Deus. E isso produz decisões precipitadas. Isso produz desgaste desnecessário. Isso produz esforços improdutivos. O reino de Deus funciona através do equilíbrio entre a oração e a obediência. Nem passividade espiritual, nem ativismo sem direção. Aí você pode perguntar, Pastor Felito, como é que eu dou conta da hora de orar e da hora de agir? Para você dar conta disso, você precisa se fazer determinadas perguntas. A primeira pergunta que você pode fazer é: Deus já me mostrou claramente o que devo fazer? Se sim, talvez seja a hora de obedecer. Você pode se perguntar: estou esperando uma confirmação que já recebi? Se sim, talvez seja a hora de avançar. A outra pergunta é: estou tentando resolver tudo sozinho? Se sim, talvez seja a hora de voltar para a oração. A outra questão é: estou usando a oração para adiar uma decisão? Se sim, talvez Deus esteja chamando você para agir. A oração verdadeira produz discernimento. Para que você seja parceiro de Deus em oração, siga esses passos. O primeiro passo para você ser parceiro de Deus em oração é que você precisa orar buscando alinhamento e não apenas soluções. Você precisa perguntar: Senhor, qual é a tua vontade nesta situação? O segundo passo é você anotar as direções recebidas. Muitas respostas chegam como instruções específicas e você precisa anotar elas. O terceiro passo, você precisa obedecer rapidamente. Não divague, obedeça rapidamente, porque a direção ignorada raramente produz resultados. O quarto passo, você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Você precisa orar e trabalhar. Você precisa orar e plantar. Você precisa orar e avançar. O quinto passo, você precisa continuar dependente de Deus. Porque mesmo enquanto você está agindo, permaneça em oração. E isso é importante. Por essa causa, eu quero trazer para você um momento de reflexão. Você pode perguntar para si mesmo: tenho esperado Deus fazer algo que Ele já me mandou fazer? Estou agindo sem buscar direção de Deus? Minhas orações estão produzindo obediência? Tenho alinhado meus planos aos planos de Deus? Estou cooperando com os propósitos do reino de Deus ou apenas buscando meus próprios interesses? Chegamos no momento da oração. Ore assim comigo. Pai, ensina-me a compreender que a oração é uma parceria contigo. Livra-me da passividade e também da autossuficiência. Dá-me sensibilidade para ouvir a tua voz. Dá-me coragem para obedecer às tuas instruções. Que eu coopere com os teus propósitos e caminhe em alinhamento com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos no momento de declaração profética. Você declara assim comigo: eu declaro que serei um cooperador dos propósitos de Deus na terra. Minha oração produzirá direção. Minha fé produzirá obediência. E minhas ações estarão alinhadas com a vontade do Senhor.
Eu caminharei em parceria com Deus, verei portas se abrirem, cumprirei meu propósito e experimentarei os resultados do reino em minha vida. Em nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém e amém.